Uns morrem cedo demais, outros tarde. Morra a tempo, mas só morre a tempo quem vive a tempo. Olá, eu sou Vitória Velasco e hoje estou aqui para falar sobre uma história de amizade no mínimo improvável. É a história do livro Os 100 Anos de Lene e Margot, de Marianne Cronin. E para começar a falar desse livro, eu gostaria de recitar o começo da primeira página. Lene: quando as pessoas falam em terminal, penso em aeroporto. Imagino uma ampla área de check-in com pé direito alto e paredes de vidro. Os funcionários uniformizados esperando para pegar meu nome e os dados do voo, para me perguntar se eu mesma fiz minha mala, se estou viajando sozinha. Imagino os rostos inexpressivos dos passageiros, olhando para as telas, famílias se abraçando, com promessas de que aquela não será a última vez, e me vejo entre eles, puxando a mala de rodinhas, com tão pouco esforço sobre o piso encerado, que poderia estar flutuando, enquanto olho para a tela para verificar as informações sobre o meu destino. Preciso me arrastar para fora dessa imagem e lembrar que aquele não é o tipo de terminal que se aplica a mim. Agora, em vez disso, começaram a usar o termo limitantes da vida. Crianças e jovens com doenças limitantes de vida. Esses são os 4 primeiros parágrafos da primeira página que apresentam Lene, uma adolescente de 17 anos com uma doença terminal, ou limitante de vida. O termo limitante de vida aparece como um eufemismo para suavizar a situação, mas infelizmente a circunstância é a mesma. Lene está vivendo no hospital Princess Royal há alguns meses, na Escócia, onde lida com uma doença de quadro irreversível. Ela sabe que não tem muito tempo de vida. Sem poder sair do hospital, ela quer conhecer todos os cômodos onde ainda não esteve, como enfermarias, salas de TV, corredores, enfim. Ela quer conhecer todo o hospital. Nessa saga de querer conhecer todo o hospital e participar de tudo, ela conhece uma mulher chamada Margot. Uma mulher de 83 anos que também vive no hospital tratando de uma doença que ameaça sua vida. Elas se conhecem em uma aula de arte-terapia da clínica e se conectam muito rápido, pois as duas estão passando por parecidos sentimentos ao saber que a morte se aproxima. Lene, a adolescente, percebe que juntas ela e Margot já viveram 100 anos. Então propõe que as duas façam 100 pinturas, uma para cada ano de suas vidas. Ao fazerem essas pinturas, elas revisitam seus passados, suas alegrias e tristezas e compartilham dores incuráveis por meio da arte. Esse é o básico da história. Isso é o que você precisa saber para você escolher se quer ler ou não esse livro. Sem muito spoiler, só realmente contando o básico das informações sobre essa obra. Gente, até aqui eu falei tudo que estava no roteiro, mas o roteiro acabou. Esse é o básico para você saber se você realmente quer ler. E agora eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu lembro e como esse livro chegou para mim. Eu recebi esse livro há mais de um ano pela tag Inéditos. Foi o segundo livro que eu recebi. O primeiro foi A Biblioteca da Meia-Noite, que inclusive tem resenha aqui no canal sobre ele. Vou até deixar no final aqui o linkzinho para você ir lá assistir. E esse é o segundo livro que eu recebi. Ele me tocou muito, eu achei a história super interessante. É o livro de estreia da autora. É uma história diferente, trata de temas sensíveis, de temas doloridos, como a morte e até a morte de uma pessoa tão jovem. Quando é uma pessoa jovem, o tema fica mais sensível ainda.
Mas essa não é uma história de tragédia. Não é sobre a morte dessas duas personagens em si. Não é sobre esse estado delas de doença. É sobre o que elas constroem a partir daí. Que no caso é uma belíssima amizade da Lene e Margot. Foi muito legal acompanhar a trajetória delas e ver essa amizade florescendo, ver que embora a Margot tenha idade para ser vó, até bisavó da Lene, elas formam uma linda amizade e por meio da arte, pois elas se conhecem numa aula de arte-terapia e a Lene propõe para Margot para as duas fazerem juntas 100 pinturas de comemoração aos 100 anos delas. Então elas estão comemorando que viveram juntas 100 anos, estão comemorando essa trajetória delas. E aí o livro vai contando as histórias de uma e da outra por meio das pinturas. Inclusive na tag Inéditos a gente recebe sempre um mimo por mês. E geralmente tem a ver com a história do livro. Desse mês, desse livro, dos 100 anos da Lene e Margot, o brinde, o mimo, foi um livrinho de colorir, que é esse aqui, chamado de Pincel, uma história de amizade e estrelas. E, gente, eu quase não pintei nada ainda, porque eu fico com medo até de estragar. Mas aqui, falando sobre o terminal da Lene, né, sobre quando ela pensa em terminal, ela pensa em terminal de avião, de viagens, e não sobre uma doença, né? Aí aqui é uma capelinha, pois a Lene faz amizade com um padre do hospital, e também é uma amizade muito interessante, porque ela fica provocando ele. Ela é uma adolescente e ela se questiona também. E ela fica questionando ele, né, do por que ela vai morrer, por que ela tão jovem. E o padre não tem todas as respostas, só que ele também não pega isso de uma forma ruim, ele vira amigo dela. De verdade, ele gosta da companhia dela e ele até gosta dos questionamentos. Aí aqui é o pijama que a Lene usa. Enfim, vai contando também um pouquinho da história aqui nesse mimo, né? Esse livro, ele pega a gente em alguns lugares, né? Bota a gente para pensar, pra gente tentar se fixar também um pouco mais no presente, em viver cada dia. E até parecido com o primeiro livro que eu tinha recebido da tag Inéditos, que é a Biblioteca da Meia-Noite, porque também tem essas questões filosóficas sobre estarmos vivos. E eu particularmente gosto desses livros, assim, que fazem a gente se questionar. São histórias, não é um livro de autoajuda, é um romance, mas faz a gente se questionar sobre esses temas. E esse, inclusive, é um tema sensível. Mas eu gostei muito desse livro, chorei horrores, e eu acho que vale a pena você dar uma chance para ele. E é isso, gente. O intuito desse vídeo é apresentar esse livro para vocês. Se você já ouviu falar dele, mas está na dúvida se você quer comprar ou não e queria pesquisar um pouquinho, eu espero que com esse vídeo eu possa ter te ajudado a esclarecer alguma questão. Eu acho que é um livro que vale muito a pena de ler, ele é fácil de ler, você quer ler para ver como a história vai se desenrolar. Não é um livro monótono, é um livro muito interessante, até de amizade, né? Porque só esse fato da amizade de uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova já é muito interessante. Essa amizade dentro de um hospital e com duas pessoas que estão passando por problemas parecidos é extraordinário a gente poder acompanhar essa história. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te esclarecido. Curte se você ficou até aqui. Se quiser comentar, pode comentar, um coraçãozinho, alguma coisa. Se inscreva no canal, que aqui eu tô sempre falando sobre livros. Eu assinei a tag Inéditos de novo, que eu tinha parado um pouco, então agora vai vir mais livros. E eu vou estar abrindo a caixinha junto com vocês. Também tem outros assuntos aqui nesse canal. Então fica por aqui, vamos descobrir mais histórias e até a próxima. Tchau, tchau!